Olá, meu amado, a paz do Senhor Jesus seja com a tua vida. Pregador Cassimiro, para mais um vídeo. Hoje é um vídeo diferenciado. Hoje nós não vamos estar tratando aqui sobre versículos bíblicos, sobre pregação, sobre versículos bíblicos, por assim dizer. Mas nós vamos falar hoje um pouco sobre o assunto do momento. Aimee, Evangelho de Fariseu. Você conhece Aimee? Você já ouviu falar nessa música Evangelho de Fariseu? Você sabe o que é TML, essa sigla? Você sabe o que significa TL? Meu amado, eu vou logo entregando a cereja do bolo e depois nós vamos discorrer o assunto sobre Aimee e sobre esta música. Eu não vou tratar nada sobre a pessoa da Aimee, né? Não é o propósito aqui. O propósito é apenas tentar esclarecer um pouco sobre esta música, Evangelho de Fariseu. Esta música, primeiramente, ela não é uma música teocêntrica. Ela é uma música como todas as demais músicas. Ela não pode ser considerada um louvor. Porque louvor, ele tem que ser de Deus para Deus, por Deus. Tem que exaltar, tem que glorificar, tem que falar dele. E a música Evangelho de Fariseu não faz isso. A música Evangelho de Fariseu, ela não é nada mais do que um relato, uma denúncia, como muitos outros compositores já o fazem. Racionais é um exemplo, né? Eles denunciam muitas coisas. Legião Urbana também fala sobre muita coisa, né, que acontece, que país é esse, fala sobre o governo, fala muita coisa que nos faz pensar, nos faz refletir. Porém, a música Evangelho de Fariseu, ela nos chama a atenção, por quê? Ela vai apontar o dedo em várias feridas. E ela aponta o dedo na igreja. Ela fala a igreja. Ela não cita igreja X, igreja Y, ela não cita congresso X, congresso Y, mas ela fala de congresso, que a igreja, né, faz tudo para si mesma, que cada um escolhe o teu. Fala do João, que lá na ilha de Marajó desapareceu, e aquelas crianças que não são ali cuidadas, tratadas, né, não são vistas pela sociedade. Marajó é uma ilha que não é vista pela sociedade da forma que deveria. Ela não recebe uma assistência da sociedade ou governamental conforme ela deveria. Porém, teologia da missão integral. Essa teologia da missão integral, para a igreja, ela não reflete como algo positivo. Por quê? A missão da igreja não era e não é acabar com a fome. A missão da igreja não era e não é cumprir com projetos sociais. Ainda que ela o faça, ainda que a igreja tenha projetos sociais, ainda que a igreja distribui cesta, ainda que a igreja distribui investimentos, ainda que a igreja em catástrofes ela sempre está presente, ela não é voltada ou ela não foi inserida por Jesus, por Deus, neste mundo, com este propósito. Esta teologia da missão integral, esta música da Aimee, ela está carregada de teologia da missão integral. Ela está carregada de TL. O que significa TL? Teologia da libertação. Muitos talvez não vão entender. Meus irmãos pentecostais que me perdoem se eu não conseguir ou se as minhas palavras não soarem tão bem. Mas essa falsa teologia da libertação que é pregada hoje por aí, de forma financeira, por assim dizer, essa teologia, ela não liberta. Não é esse o evangelho que Jesus deixou. Jesus disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho, anunciai o evangelho. Paulo disse, em todos os lugares que eu fui, por onde eu passei, eu preguei o evangelho. Em tempo e fora de tempo.
em cadeias, em prisões, em sofrimento, em perseguição. Em todo o tempo ele pregou o evangelho. E se a igreja não tem essa missão integral, qual é a missão da igreja? Qual é a missão do evangelho? Quando a Aimee fala, há um evangelho de fariseu, me leva a pensar que farisaísmo e fariseu sempre existiu. Em todo o âmbito, sempre vai existir as suas maçãs podres, sempre vão existir os seus problemas. E o fariseu, Jesus se encontrou com eles. Os fariseus, eles perseguiram Jesus. Eles iam atrás de Jesus. Eles não iam atrás para ouvir, eles iam atrás para compreender. Lembra da mulher que foi pega no ato errado? Aquela mulher que era casada e foi pega no adultério? Os fariseus chegaram até Jesus. Olha, Jesus, a lei diz assim, que esta mulher deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Jesus disse para eles, olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus, com sua sabedoria e conhecendo o coração daqueles homens, o que ele disse foi assim, jogar água no fogo. Então, o evangelho de fariseu, evangelho só existe um. O evangelho só existe um, que é o evangelho de Jesus, que é a Bíblia Sagrada, a palavra escrita e deixada por Deus. Sim, esta palavra é o evangelho. Esse evangelho não pode ser chamado de evangelho de fariseu, porque esse evangelho foi deixado pelo próprio Cristo. Foi o próprio Deus quem escreveu a Bíblia através dos seus homens, os profetas, os seus discípulos. Foi este o papel desses homens, levar a palavra, pregar o evangelho. Quando a Aimee fala evangelho de fariseu, ela falha ou ela erra. Existem igrejas que fazem congresso só para si? Sim, existem. Não vamos aqui tampar o sol com a peneira. Ok? Não vou dizer nem existem igrejas, perdoe-me pela palavra igreja. Existem denominações? Existem placas que fazem congresso para si? Sim, existem. Existem placas que lançam pastores, como a mídia lançam cantores? Como a Aimee, nesse momento, está estourando na mídia e nas paradas? Está em alta? Sim, existem. Existem placas, nomes, denominações que você tem que pagar para ouvir a palavra? Sim, existe. Existem pastores que cobram muito caro para ir na tua igreja pregar uma palavra de 40 minutos? Sim, existem, sim. Existem cantores gospel que cobram rios de dinheiro para cantar 3, 4 músicas? Sim, existem. A palavra do Senhor, ela nos diz que de graça dai, de graça recebei e de graça vocês também vão dar. O evangelho veio até mim de graça. Alguém orou, intercedeu pela minha vida e eu fui alcançado e convencido pelo Espírito Santo de Deus dos meus erros. Este é o foco do evangelho. O evangelho, ele é chamado ao arrependimento. O evangelho, ele não veio nesta tal missão integral. Por que o evangelho não veio nessa tal missão integral? Por favor, amados, eu só estou passando rapidamente sobre este assunto. Teologia da missão integral. A teologia da missão integral, ela prega que a igreja devia assistir à vida do ser humano no todo. Eu te pergunto, a igreja conseguiria acabar com a fome? A igreja conseguiria acabar com as doenças? A igreja, que essa teologia da missão integral prega, ela conseguiria salvar todos os doentes, curar todos os enfermos? Se sua resposta for não, então não existe uma igreja que vai ter essa teologia da missão integral. Eu sou cristão, eu frequento uma igreja e eu tenho necessidades. Eu quero dizer que a igreja, ela pregou o evangelho, ela libertou-me do pecado, ela me libertou do cativeiro de Satanás. Porém, ela não
como é que eu posso dizer? Ela não vai deixar a minha vida de forma integral, no todo, perfeito. Ah, a igreja não vai deixar? Então, teologia da missão integral não serve. Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele não passou por vários enfermos? Ele não curou alguns? Jesus sim, tinha o poder para fazer a missão integral. Ele poderia sim curar todos os enfermos com uma só palavra. Poderia sim matar a fome de todos daquele momento e do mundo com uma só palavra. Sim, ele é filho de Deus. Ele pode, ele poderia. Porém, ele disse: pobre sempre haverá. Ele disse: para que servem os médicos se não para os doentes? Então, doente sempre haverá. Fome sempre vai haver. Então, quando a gente entende o que é teologia da missão integral, nós logo nos arremetemos que este louvor, ele acaba sendo um louvor que não é um louvor, é uma música, chamado por aí louvor, que ele ataca a noiva. Ele taca na cara da noiva coisas que não é ela, coisas que não é dela. Porém, ela faz denúncias contundentes que vale a pena ser, sim, ressaltadas. Ela levantou uma hipótese, ela levantou um assunto que é Ilha de Marajó, que no passado, no governo do Bolsonaro, quando tinha lá, agora até me fugiu o nome dela, aquela mulher que ela era ministra da Saúde, ela falou sobre isso. Ela falou sobre a ilha, ela falou o que acontecia com as crianças, ela falou das atrocidades que era feito com as crianças, ela falou sobre crianças ser levadas embora para outro país, ela falou sobre o que faziam com aquelas crianças. Porém, muitos famosos, se você pesquisar, você vai ver, atacaram ela dizendo que aquilo não existia, né? Inclusive aí, a chamada Rainha dos Baixinhos, ela inclusive estava lá, atacando esta mulher quando falou sobre a Ilha de Marajó. Então eu quero dizer para você que existe sim verdades nesta música, assim como existem verdades nas músicas dos Racionais, assim como existem verdades nas músicas do Legião Urbana. Todos eles fazem denúncias de coisas que acontecem, mas isso todo o tempo é feito. Nós fazemos denúncias de coisas que não nos agradam. Nós pregamos coisas que é contra o sistema, talvez por assim dizer, político, financeiro, o sistema da saúde, que é muito falho no nosso país. Então nós também falamos sobre isso e cobramos uma postura governamental. Mas dizer que a noiva falha, que a noiva é errada, que a igreja está errada, estoca maná, a igreja que hoje distribui alimentos, a igreja que hoje faz carretas e mais carretas para o norte de Minas, várias e várias igrejas fazem isso. Elas são igrejas perfeitas? Não, ela é feita de homens, de mulheres. Sempre haverá falha e pecado. Mas eu volto a dizer, o evangelho é chamado ao arrependimento. A noiva vai embora, a noiva vai para a glória. Essa noiva, Jesus que prometeu que vai buscar. Então dizer que a igreja está errada, a igreja só preocupa com ela mesma, a igreja não se importa, é mentira. A igreja se importa, sim. A igreja está presente, sim. A igreja denuncia, sim. Mas a igreja não é ouvida, assim como muitos não são. Esse momento que a EMEI está sendo ouvida é exatamente o momento do boom. É o momento que o nome é citado nas redes sociais. O nome é citado por aí. Então, a mídia logo vem no intuito de abafar. Nunca você vai ver que a mídia ou a televisão ela vai pegar algo assim e exaltar. Não, pelo contrário, é mais fácil elas atacar, ela criticar, ela colocar a pessoa que está fazendo a denúncia como ridícula, ridicularizar a pessoa, do que ela pegar e fazer por onde este assunto chegue às autoridades.
Muito da mídia hoje é mentira, muito da mídia hoje é comprado, muito da mídia hoje é financeiro. Então, meu amado, eu te peço, tenha muito cuidado. Eu confesso que no primeiro momento que eu ouvi esta música, fiquei assim impressionado. Essa música fala muita verdade. Sim, ela fala, mas ela não é louvor. Sim, ela fala verdades, mas ela não é para a glória de Deus. Ela fala verdades, mas ela ataca a noiva. Ela fala verdades do mundo, mas ela fere a noiva. Ela fere a noiva que vai morar com o nosso amado Jesus. Ela fere a noiva que vai morar na Nova Jerusalém. Então, precisamos tomar muito cuidado. A e-mail está no auge do momento. Eu tenho certeza que a mídia, influenciadores, já estão ali tentando engodar, se já não conseguiram. Então, ela precisa estar muito atenta, porque no primeiro momento vão fazer de conta que ela é algo benéfico, mas depois vocês vão ver que não. Da mesma forma que nós vemos aí canais seculares levando cantores gospel, levando pastores, mas o intuito deles é ridicularizar. O intuito deles é defamar. Como os fariseus faziam com Jesus, assim a mídia também faz. Na sua maioria, levam pessoas até ali e denunciam, falam mal. Eu falo para vocês que Jesus não está nesse negócio. Jesus, ele quer salvar a sua alma. O Evangelho te chama ao arrependimento. Então, meu amado, eu te convido que se arrependa, aceite Jesus, leia a palavra e se converta em nome de Jesus. Se converta na verdadeira palavra, se converta na verdade do Evangelho, não nessas teologias que tem por aí, que na maioria das vezes falam mal, defamam e, por aí, por assim dizer, elas arrastam o nome de Jesus. Porque Jesus, às vezes, não está presente nas confusões que elas fazem. Naquilo que elas dizem que é de Deus, naquilo que elas dizem que Deus que está falando, Deus que está presente, Deus mandou dizer. Não, presta atenção, igreja. A Bíblia, ela é o seu manual de vida. A Bíblia, ela é o seu evangelho. Eu te convido, leia a palavra de Deus para que você não seja enganada. Estamos vivendo tempos de fim. A igreja logo, logo será caçada. E porque fala a verdade. Meu amado, eu desejo a você, em nome de Jesus, que o Espírito Santo abra a sua visão, abra a sua mente, em nome de Jesus, e transforme para a honra e glória dele. Amém